Ao longo dos séculos, arqueólogos e historiadores têm desenterrado vestígios de civilizações esquecidas. Nunca se sabe o que se vai encontrar. É uma atividade normalmente tranquila e pacífica. Porém, há momentos de pura empolgação, quando se descobre aquela peça que vai completar o quebra-cabeça do passado da humanidade. Estas são uma das mais incríveis descobertas arqueológicas já feitas pela humanidade. O sudário de Turim poderia ter sido apenas um pedaço ordinário de tecido de linho, não fosse pela imagem que apresenta. Você vê, o rosto estampado neste tecido disse retratar a semelhança de Jesus Cristo. Alega-se que essa imagem foi criada quando Jesus Cristo foi crucificado. Para cristãos ao redor do mundo, o sudário seria uma peça incrivelmente significativa de evidência se fosse encontrada verdadeira e verificada. Apesar de séculos sendo o centro de intrigas, o sudário permanece misterioso e cheio de perguntas. Pesquisadores acreditam que sua história e origem remontam ao século XIV, quando fez sua primeira aparição documentada na França, mais precisamente em 1353. O verdadeiro ponto de virada na história do sudário veio em 1898, quando foi fotografado pela primeira vez por Secondo Pia. Os negativos revelaram um detalhe surpreendente. A imagem do sudário apareceu mais detalhada e realista em sua forma negativa, reacendendo o interesse e a especulação sobre suas origens. Infelizmente, as descobertas sobre este tecido parecem se contradizer. Testes de datação por radiocarbono conduzidos em 1988 por 3 laboratórios independentes mostraram que o sudário datava entre 1260 e 1390. O que significa que não era antigo o suficiente para ter sido o pano de sepultura de Jesus. No entanto, essa conclusão estava longe de ser o fim da história. Críticos do teste de datação apontaram para uma possível contaminação e a possibilidade de que as amostras testadas fossem de um reparo medieval, e não do tecido original, argumentando que esses fatores poderiam ter distorcido os resultados da datação. E assim, até hoje, a verdade por trás do sudário de Turim permanece um mistério. Desenterrado de um naufrágio próximo à ilha grega de Anticítera em 1901, este dispositivo tem confundido e maravilhado cientistas, historiadores e aficionados por tecnologia igualmente. Imagine um complexo computador antigo grego, movido à mão, datando de cerca de 100 anos antes de Cristo a mais de 2000 anos. O mecanismo de Anticítera, com seu intrincado sistema de engrenagens e mostradores de bronze, desafia nossas percepções sobre a tecnologia antiga. Antes de sua descoberta, uma sofisticação tão grande em engenharia mecânica não era acreditada existir até o período medieval, séculos mais tarde. Este dispositivo, no entanto, utilizava uma série de mais de 30 engrenagens de bronze entrelaçadas para criar um modelo do céu para fins astronômicos. Ele podia prever eclipses, acompanhar o calendário lunar e seguir os caminhos do Sol e da Lua através do zodíaco. Seu propósito exato e como isso foi feito permanecem um mistério. Alguns especulam que poderia ter sido ligado a figuras históricas renomadas como Arquimedes ou Hiparco. Embora amplamente estudado, ainda temos muito a aprender sobre este curioso mecanismo. A recente revelação de pedras notáveis encontradas nas profundezas de Mano, no Congo, despertou intriga e fascinação globais. Essa descoberta cativante aconteceu através de um vídeo amplamente divulgado na internet, onde habitantes locais tropeçaram nessas pedras peculiares e desvendaram um fenômeno verdadeiramente surpreendente. Ao pressionar essas pedras juntas, faíscas irromperam, remetendo ao deslumbrante espetáculo testemunhado durante a soldagem de metais. Essas pedras possuem uma beleza enigmática, caracterizada por sua aparência brilhante e nebulosa, e um poder inexplicável que desafia o entendimento convencional. À medida que o vídeo se espalhava pela internet, iniciou-se uma enxurrada de especulação e conjectura. Alguns entusiastas traçaram paralelos entre essas pedras e o metal vibranium fictício ilustrado nos quadrinhos e filmes do Pantera Negra, acendendo visões de maravilhas futurísticas. Outros ponderaram se essas pedras abrigavam minerais ou elementos não descobertos, insinuando potenciais revelações científicas revolucionárias. Um vídeo particularmente intrigante exibiu uma pequena pedra conectada a uma lâmpada por fios, supostamente iluminando a lâmpada com apenas uma fração dessas pedras, capaz de alimentá-la por incríveis 72 horas. Talvez a demonstração mais surpreendente capturada no vídeo ilustre 2 pedras maiores soldando efetivamente uma ferramenta juntas,
uma proeza que parece desafiar as leis fundamentais da energia. No entanto, em meio ao espanto e maravilha, permaneceu o ceticismo. Os duvidosos especularam que os vídeos poderiam ser ilusões inteligentemente organizadas, questionando a credibilidade de pedras possuindo energia elétrica inerente. Especialistas aconselharam contra conclusões precipitadas, sugerindo explicações alternativas, como a implementação de fontes de energia externas ou técnicas sofisticadas de edição de vídeo, lançando dúvidas sobre a autenticidade desses fenômenos eletrizantes. Uma descoberta notável foi desenterrada, coberta tanto de mistério quanto de gelo. Máscaras funerárias antigas, cada uma contando uma história tão arrepiante quanto os ventos siberianos. Esculpidas com precisão meticulosa e adornadas com designs intrincados, essas máscaras surgiram de montes funerários milenares, atuando como testemunhas silenciosas de rituais há muito esquecidos. Criadas com uma arte inegável, essas máscaras oferecem um vislumbre assustador das crenças do pós-vida de uma cultura antiga e enigmática. Porém, não é apenas sua beleza que cativa, mas também as irregularidades em seu artesanato e símbolos que acendem a controvérsia entre historiadores e arqueólogos. À medida que os especialistas se aprofundam no mistério, perguntas abundam. Quem eram os indivíduos por trás desses rostos? Por que algumas máscaras desafiam a iconografia conhecida das tribos siberianas? Esses artefatos poderiam ser remanescentes de uma civilização siberiana perdida? Uma que poderia potencialmente remodelar nosso entendimento da história eurasiática antiga? No entanto, em meio à empolgação dessa descoberta revolucionária, há sussurros de dissensão. Certas forças preferem que essas máscaras permaneçam enigmáticas, temendo as revelações que possam trazer. Ainda assim, a beleza de desvendar os segredos escondidos nessas máscaras funerárias antigas prova ser irresistível demais para aqueles determinados a descobrir a verdade. De acordo com a Bíblia cristã, a Arca da Aliança é um baú de madeira coberto de ouro que contém as 2 tábuas de pedra dos 10 mandamentos, bem como a vara de Arão e um pote de maná. No livro do Êxodo, a arca simboliza a promessa de Deus ao povo de Israel. Este artefato pode ser rastreado há mais de 3.000 anos, por volta do 13º ou 14º século antes de Cristo, quando os israelitas, tendo fugido do Egito, vagavam pelo deserto. Durante esse tempo, segundo o livro sagrado, Deus instruiu Moisés a construir a arca como um recipiente para a aliança ou lei dada no Monte Sinai. Feita por Bezalel, a arca era de madeira de acácia e revestida com ouro, tendo 2 querubins de ouro em seu topo. Ela foi abrigada no santuário interior do tabernáculo e, posteriormente, no Templo de Jerusalém, construído pelo rei Salomão. A arca não era apenas uma testemunha silenciosa das andanças dos israelitas no deserto. Desempenhou um papel central em vários eventos descritos na Bíblia. Era carregada à frente dos israelitas durante suas conquistas, liderando o caminho na travessia do Rio Jordão e na Batalha de Jericó. Acreditava-se que a arca possuísse poderes extraordinários, causando a queda das muralhas de Jericó e trazendo infortúnio aos filisteus quando a capturaram. No entanto, o paradeiro da arca tornou-se um mistério desde a conquista babilônica de Jerusalém em 587 a.C. O desaparecimento da arca alimentou inúmeras teorias e expedições para localizá-la. Alguns acreditam que foi escondida pelo rei Josias ou pelo profeta Jeremias, antes que os babilônios saqueassem Jerusalém. Outros especulam que acabou na Etiópia, onde a Igreja Ortodoxa Etíope afirma que reside na Capela da Tábua, perto da Igreja de Nossa Senhora Maria de Sião, em Axum. No entanto, ninguém fora do sacerdócio da Igreja tem permissão para vê-la, deixando a reivindicação não verificada. Se descoberta, a arca estaria entre os artefatos mais significativos e grandiosos conhecidos pelo homem. No coração da Espanha, escondido dentro das cavernas de Altamira, encontra-se um notável espetáculo de arte pré-histórica. Essas antigas cavernas exibem um espetáculo de tirar o fôlego que nos transporta de volta a uma época em que nossos primeiros ancestrais vagavam pela terra, capturando cenas de búfalos americanos, cavalos e deixando para trás suas impressões de mãos como um marco de sua presença. Descoberta no final do século XIX por Marcelino Sanz de Saltuola e sua filha, a autenticidade dessas pinturas rupestres provocou intenso debate entre os estudiosos. Muitos acharam difícil acreditar que humanos pré-históricos pudessem criar obras de arte tão intrincadas e avançadas. Alguns até descartaram as pinturas como falsificações inteligentes,
projetadas para enganar e desviar. No entanto, conforme pinturas semelhantes em cavernas foram descobertas por toda a Europa, o ceticismo deu lugar ao assombro. A complexidade e habilidade demonstradas nessas obras de arte antigas silenciaram os duvidosos. Ainda assim, não se pode deixar de se perguntar o que poderia ter acontecido se essa descoberta impressionante não tivesse sido cuidadosamente documentada. Sem a evidência das habilidades artísticas sem paralelo de nossos ancestrais imortalizadas nas paredes dessas cavernas, seu domínio poderia ter sido relegado a meras histórias sussurradas, descartadas como parábolas. Na década de 60, pesquisadores da Universidade de Chicago e da Universidade de Istambul descobriram Göbekli Tepe, mas, ao invés de ser estudado, o local foi amplamente ignorado. Sem dúvida, isso se revelou um grande erro. Foi apenas em 1994 que as escavações começaram, graças ao arqueólogo alemão Klaus Schmidt. Esse foi o início da revelação de Göbekli Tepe, uma estrutura que pode ser o primeiro templo do mundo. O local aparenta ser apenas mais uma colina no sudeste da Turquia, mas na verdade é uma construção feita pelo homem, mais antiga que Stonehenge e as pirâmides egípcias, datando de 11.600 anos atrás. Antes do estudo e escavação de Göbekli Tepe, acreditávamos que os humanos começaram como caçadores-coletores. Dependíamos da caça e da coleta, e então aprendemos a cultivar, nos estabelecer, construir comunidades e, conforme essas comunidades cresciam, eles construíam templos e monumentos. Contudo, a descoberta deste templo antigo muda essa narrativa. Em uma época em que algo tão simples quanto a agricultura não estava estabelecido, a construção de Göbekli Tepe é uma surpresa. Por que as pessoas da época se deram ao trabalho de criar um complexo massivo com pilares de pedra com mais de 6 metros de altura e pesando até 10 toneladas? Qual a importância deste local? Além disso, como fizeram isso sem registros escritos daquela época, não temos como responder a essas perguntas. Um local cerimonial? Um simples lugar para se reunir com outros caçadores? A verdade por trás de Göbekli Tepe poderia mudar a história da humanidade. A antiga civilização do Egito tem cativado a humanidade por séculos, com seus governantes enigmáticos deixando para trás um legado que continua a nos intrigar até hoje. Entre esses governantes, uma figura se destaca. Akhatã, originalmente conhecido como Amenhotep IV, reinou por volta de 1353 antes da Era Comum, e é talvez mais conhecido como o pai do famoso jovem faraó, rei Tutankhamon. O que torna Akhatã particularmente fascinante é o mistério que envolve seu último local de descanso. Em vez de um, há 3 túmulos associados a ele. O primeiro, inicialmente confundido por pertencer a uma era diferente, foi descoberto em 1887, no Vale dos Reis por Giovanni Battista Boni. Mais tarde, a equipe de Akhatã sugeriu que este poderia de fato ser seu túmulo, datando-o de seu reinado por volta de 1353, antes da Era Comum. Outro túmulo, localizado na cidade capital de Akhatã, foi encontrado em 1907. Apesar de ter sofrido danos, continha artefatos e relevos retratando Akhatã, sua rainha Nefertiti e suas filhas. Artefatos ligados à sua segunda esposa, Kia, e seu famoso filho, Tutankhamon, também foram desenterrados nas proximidades, insinuando uma conexão real. Cerca de 1070 dessas antigas espadas foram encontradas espalhadas pela Europa, desde a Escandinávia até as margens do rio Volga. Apesar de aparentarem ser comuns, são renomadas por serem as melhores espadas já criadas, conhecidas como as espadas Ulfberht. Essas armas, que remontam à era viking, estão envoltas em mistério. Sabemos que essas espadas foram feitas de aço de crisol, um material com alto teor de carbono. Seu material e a forma como foram forjadas estavam séculos à frente de seu tempo na Europa, com uma qualidade que não seria vista novamente até a Revolução Industrial. Mas como esses ferreiros da era viking chegaram a tal conhecimento metalúrgico avançado? Arqueólogos acreditam que o segredo dessas espadas reside nas rotas de comércio que se estendiam muito além das terras natais vikings, possivelmente alcançando o Oriente Médio ou o sul da Ásia, onde a técnica para criar tal aço já era conhecida. O alto teor de carbono no aço das espadas Ulfberht as tornou excepcionalmente fortes e flexíveis comparadas a outras espadas da época, capazes de serem ao mesmo tempo afiadas e resilientes em batalha.
Outra peculiaridade dessas espadas é a inscrição nelas, que lê aproximadamente Ulfbert, daí seu nome. Isso sugere um único fabricante ou possivelmente uma oficina marcada com esse nome. No entanto, variações na qualidade e autenticidade das espadas encontradas com esta inscrição sugerem que, enquanto algumas eram autênticas, outras eram imitações. Gunung Padang, na língua indonésia, traduz-se como Montanha da Luz ou Montanha do Esclarecimento. Esta localização chamou a atenção de pesquisadores no início do século XX, mas não foi até anos recentes, particularmente de 2010 em diante, que o sítio ganhou significativa atenção internacional. O local consiste em uma série de terraços de pedra e colunas situados no topo de uma colina, a cerca de 884 metros acima do nível do mar. Datações por carbono e levantamentos geoelétricos sugerem que o sítio pode ter mais de 20 mil anos, tornando-o um dos sítios megalíticos conhecidos mais antigos do mundo. Essa datação desencadeou um acalorado debate entre os acadêmicos, com alguns sugerindo que essas descobertas poderiam reescrever nosso entendimento da civilização humana pré-histórica, particularmente no Sudeste Asiático. A complexidade do sítio sugere um alto nível de conhecimento arquitetônico, astronômico e espiritual entre seus construtores. Algumas teorias propõem que Gunung Padang não era apenas um assentamento, mas um importante centro cerimonial, possivelmente ligado às crenças súndias antigas. O arranjo das pedras, algumas pesando várias toneladas, indica um design deliberado, provavelmente com significado religioso ou cultural, ainda não totalmente compreendido. No entanto, a verdadeira idade e propósito de Gunung Padang permanecem como assuntos de pesquisa e debate contínuos. Se a verdade for confirmada, isso poderia muito bem mudar a história. Em 1938, arqueólogos descobriram algo incrivelmente deslocado durante escavações perto de Bagdá, no Iraque. Baterias que remontam a mais de 2.000 anos atrás. No entanto, essa bateria não se assemelha em nada às que usamos hoje. É um pequeno jarro de argila que, à primeira vista, não parece ser grande coisa, mas dentro dele contém um cilindro de cobre que envolve uma vara de ferro. Este artefato, datando do período Partha, aproximadamente de 250 a.C. até 224 d.C., é conhecido como a Bateria de Bagdá. Esse artefato capturou a atenção de historiadores e arqueólogos por um bom motivo. Afinal, se a Bateria de Bagdá for de fato uma bateria, significaria que civilizações antigas poderiam ter tido um entendimento rudimentar de eletricidade muito antes da descoberta e do domínio do poder elétrico na era moderna. Pesquisadores descobriram que, usando uma substância ácida ou alcalina, como vinagre ou suco de limão, eles poderiam teoricamente produzir uma corrente elétrica a partir do conjunto de materiais na bateria de Bagdá, similar a uma célula galvânica simples. Suponhamos que este jarro não fosse destinado a ser uma bateria. Qual poderia ser seu possível uso? Alguns especularam que poderia ter sido usado para eletrodeposição, dando uma fina camada de ouro ou prata a outros metais, uma técnica conhecida como douração. Outros, no entanto, sugerem que poderia ter tido um propósito cerimonial ou medicinal, talvez usado no alívio da dor, similar a como usamos estimulação elétrica na medicina hoje. Infelizmente para nós, seu mistério permanece. Agora é a hora da escolha dos inscritos de hoje. Arqueólogos e historiadores foram proibidos de estudar esses achados para não reescrever a história. Nas profundezas de um vale esquecido, jaziam segredos enterrados que desafiavam a narrativa conhecida da história. Um lugar oculto em mistério, guardado pelas sombras do tempo, onde arqueólogos e historiadores não ousavam pisar, pois lhes foi proibido estudar os achados que ali residiam. Entre a folhagem exuberante e ruínas desmoronando, uma figura solitária ficou olhando para a entrada proibida de uma rede subterrânea. A renomada arqueóloga, Dra. Amelia Rhodes, sentiu o peso da expectativa enquanto se preparava para desafiar o decreto que restringia sua profissão. Com uma resolução nascida da curiosidade e sede de verdade, ela adentrou a escuridão, seu coração pulsando com excitação. Iluminada pelo brilho tênue de sua tocha, descobriu artefatos que falavam de uma história há muito apagada dos anais do tempo, relíquias de uma civilização muito mais avançada do que qualquer uma conhecida pelos estudiosos modernos. Entre os artefatos, a Dra. Rhodes descobriu uma série de tabletes intrincadamente esculpidos, cada um carregando símbolos criptográficos e inscrições enigmáticas. Porém,
À medida que se aprofundava nos textos proibidos, ela percebeu as implicações de suas descobertas, ameaçando reescrever o próprio tecido da história. O que levou a doutora Amelia Rhodes a desafiar o decreto que proibia o estudo dos achados proibidos? Que segredos os artefatos desenterrados pela doutora Rhodes guardam e como eles mudaram nossa compreensão da história? Deixe-nos saber seus pensamentos e comentários abaixo. Ricardo III está entre as figuras mais renomadas da Europa. Seu reinado como rei foi envolto em drama, ainda mais sensacionalizado e popularizado pelo grande escritor William Shakespeare. Ricardo III, dentre os antigos reis da Inglaterra, pereceu em batalha em 1485, mas desde sua morte, seus restos foram enterrados e esquecidos. Isso até 2012, quando arqueólogos descobriram os restos de um homem sob o estacionamento de uma cidade em Leicester, Inglaterra. Esta descoberta resolveu um mistério de 500 anos sobre o local de descanso final do rei Ricardo III. A descoberta veio quando eles desenterraram um esqueleto marcado por cicatrizes de batalha com anormalidades na coluna, enterrado em uma sepultura não marcada e escavada às pressas. A condição da coluna era particularmente reveladora, pois registros históricos mencionam que Ricardo III tinha uma corcunda, embora este termo possa não ter descrito com precisão a condição do rei. O momento da verdade chegou com a análise de DNA. O DNA do esqueleto foi comparado ao de descendentes vivos da família de Ricardo III, confirmando a identidade dos restos com quase certeza. Datação por radiocarbono apoiou ainda mais as evidências, colocando a data da morte do indivíduo em torno do tempo em que Ricardo III caiu na Batalha de Bosworth Field. O novo enterro de Ricardo III na Catedral de Leicester em 2015, acompanhado de todas as honras e com grande interesse público, marcou o capítulo final desta história notável. Construída por volta do ano de 1100 d.C., esta pirâmide guarda em suas paredes de pedra um enigma auditivo cativante. Quando alguém se posiciona na base de suas altas escadarias e bate palmas, um som extraordinário reverbera de volta, um som que remete ao canto do sagrado pássaro claro, profundamente venerado na cultura maia. O que torna essa experiência auditiva ainda mais intrigante é o design único da pirâmide. Ela se orgulha de possuir 4 escadarias, cada uma adornada com 91 degraus, totalizando 365 degraus. Um reflexo direto dos dias no calendário maia. Essa simetria arquitetônica não é apenas estética, ela desempenha um papel crucial na criação do misterioso eco que chia. À medida que o som das palmas encontra a fachada da pirâmide, ele não se depara com uma parede sólida. Em vez disso, ele dança entre as centenas de pequenos degraus, desencadeando uma sinfonia de ecos. Esses ecos, variando na distância percorrida, entrelaçam-se uns com os outros, criando uma cascata de sons. Os degraus mais baixos produzem ecos rápidos e agudos, seguidos de perto por intervalos mais longos de ecos mais graves dos degraus mais altos. Esse gradiente de tom espelha o canto melodioso de um pássaro. Até hoje, o fenômeno permanece envolto em mistério. Essa característica do canto foi uma mera coincidência do design arquitetônico, ou uma criação deliberada pelos antigos construtores. A resposta nos escapa, adicionando mais uma camada de intriga a esta fascinante pirâmide no coração do México. No coração da região do Aaro, no México, jaz uma história fascinante que desafia as crenças convencionais e atrai os curiosos para uma jornada em busca da verdade. No ano de 1944, Valdemar Julius Rude desenterrou um tesouro composto por 33 mil figuras de Acamaro, esculturas de cerâmica delicadamente trabalhadas que retratam uma ampla gama de criaturas, desde dinossauros até seres humanos. Esta descoberta surpreendente acendeu debates acalorados, enquanto defensores a apontavam como prova da coexistência de humanos e dinossauros, ousando questionar as linhas do tempo científicas estabelecidas e as interpretações do Gênesis. No entanto, no meio da paixão pela descoberta, o ceticismo lançou sua sombra. Os céticos questionaram a autenticidade e as motivações por trás dos achados de Rude, um imigrante alemão chamado Hugh Rude, e um jovem criacionista da Terra Jovem chamado Dennis Swift, defenderam a descoberta, sugerindo conexões antigas entre civilizações como os egípcios e os dinossauros. Ainda assim, a análise cuidadosa do arqueólogo Charles C. Dee revelou que as figuras eram falsificações modernas e não relíquias antigas.
a saga continuou a se desenrolar, atraindo apoiadores como Charles Hapgood e Don Patton, juntamente com o fascínio do renomado autor Earl Stanley Gardner. Apesar das técnicas de datação conflitantes, os testes iniciais sugeriam antiguidade, apenas para serem posteriormente contraditos. A pesquisa de Gary W. Cavo e Mark Shah expôs disparidades nas temperaturas de queima e a confiabilidade das datas, envolvendo ainda mais a história em mistério. Localizada na Cantábria, Espanha, está a Caverna de Altamira, um dos sítios arqueológicos mais significativos encontrados até agora. Em 1879, Marcelino Sanz de Saltuola e sua filha Maria tropeçaram na caverna e ficaram imediatamente impressionados com as vívidas pinturas de bisões, cavalos e outras figuras no teto da caverna. Inicialmente, a autenticidade dessas pinturas foi recebida com ceticismo. Críticos não conseguiam acreditar que humanos da Idade da Pedra pudessem criar arte tão detalhada e realista. Não foi até que descobertas semelhantes foram feitas em outras partes da Europa que a importância de Altamira foi totalmente reconhecida. Hoje, esta caverna é saudada como a Capela Sistina da arte paleolítica. Por um breve período, a caverna foi aberta ao público, mas após notar a deterioração das pinturas, foi fechada novamente para preservar as pinturas. Em vez disso, uma réplica foi criada ao lado para que as pessoas ainda pudessem experimentar as maravilhas da caverna. Até hoje, muitos continuam a acreditar que ainda temos que desbloquear todos os segredos das pinturas da caverna. Profundamente nas extensões ásperas das montanhas Sandia, perto de Albuquerque, Novo México, jaz uma joia oculta conhecida como a Caverna Sandia. Esta notável caverna não é apenas uma caverna comum. É um local de imensa significância histórica, designado como um marco histórico nacional. Seu encanto não se limita à arqueologia. Ela possui um rico tecido de significado cultural para vários grupos pueblo. Na década de 30, um arqueólogo chamado Frank Hibben mergulhou em suas profundezas, desenterrando descobertas surpreendentes que reformularam nosso entendimento sobre a habitação humana antiga na América do Norte. Contrariamente às crenças anteriores, as escavações de Hibben revelaram que os humanos habitavam dentro da caverna muito antes do que se imaginava. No entanto, suas descobertas não ficaram sem controvérsia, pois alguns na comunidade científica levantaram dúvidas sobre sua autenticidade. Ainda assim, a intriga em torno da caverna Sandia persiste. Os tetos da caverna trazem provas de seu passado antigo, com vestígios tênues de enegrecimento de éons de fumaça, indicando seu uso como abrigo ao longo de gerações. Infelizmente, a passagem do tempo não foi totalmente gentil com esta maravilha histórica, pois vandalismo e grafite mancham suas paredes, motivando esforços de conservação para proteger sua integridade. Para aqueles atraídos a explorar os mistérios ocultos dentro da caverna Sandia, a preparação é chave. O equipamento de caminhada apropriado é essencial, pois o caminho até a caverna é acidentado, envolvendo uma subida desafiadora e uma escadaria metálica circular guiando os aventureiros até sua boca. No entanto, o esforço vale a pena, pois dentro da caverna espera-se uma vista de tirar o fôlego do Canyon Lis. Agora é hora do tópico curioso de hoje. Os arqueólogos sempre desenterram pequenos artefatos inesperados que fazem todo mundo dizer "Uau, o que é isso?" E o objeto estranho que você vê nesta imagem é um desses achados. Ele foi encontrado enterrado no deserto do Arizona, o que faz sentido, pois é comum encontrar relíquias do passado sob as areias do mundo. Mas há dois grandes mistérios em torno desse artefato que estão deixando os especialistas confusos. Primeiro, ninguém consegue descobrir a qual civilização antiga ele pertencia. Segundo, como os dois olhos estão brilhando. Não há eletricidade envolvida, então como isso é possível? Fala-se muito sobre como civilizações antigas tinham uma tecnologia muito mais avançada do que costumamos acreditar, e que, em alguns aspectos, nós ainda não alcançamos o que eles já sabiam. Desde que foi desenterrado, o brilho dos olhos lentamente diminuiu, o que talvez possa dar uma pista sobre como isso funcionava. Mas quem sabe? Eu certamente não sei. Como sempre, deixe-nos saber o que você acha na seção de comentários abaixo, usando a hashtag Tópico Curioso. Em 1887, arqueólogos descobriram uma laje medindo cerca de 12 metros e 80 por 7 metros e 92. Ela está coberta de entalhes intricados conhecidos como petroglifos,
tornando-a um dos melhores exemplos de arte rupestre pré-histórica na Escócia, se não na Europa. Esta pedra apresenta um hipnotizante arranjo de espirais, formas geométricas e marcas de copo e anel, um tipo de arte antiga encontrada em muitos locais pré-históricos ao redor do mundo, mas raramente com tal concentração ou complexidade. A origem da pedra de Cocknoe é envolta em mistério, acreditando-se que remonta ao Neolítico ou início da Idade do Bronze, algo entre 4.000 e 5.000 anos atrás. A questão comum a essas estruturas é o motivo por trás de sua construção. Algumas teorias sugerem que as marcações poderiam ter sido usadas para cálculos astronômicos, como uma forma de calendário antigo para marcar as estações e rastrear eventos celestiais. Outras propõem que elas possam ter tido uma significância espiritual ou ritualística, servindo como pontos focais para cerimônias ou como mapas para navegar pela paisagem de locais sagrados. No entanto, a jornada da Pedra de Cocknoe através da história não foi tranquila. Em 1964, devido a preocupações com vandalismo, decidiu-se enterrar a pedra sob o solo para protegê-la de mais danos. Por décadas, essa obra-prima pré-histórica permaneceu oculta, seus segredos enterrados junto a ela. Somente em 2016 foram feitos esforços para desenterrar e estudar a Pedra de Cocknoe mais uma vez. No entanto, ainda temos que descobrir e aprender todos os seus segredos. No abraço sombrio dos anos 1880, desdobrou-se uma revelação arqueológica espantosa, acendendo a curiosidade e o maravilhamento entre um grupo de americanos audaciosos. Em um monte funerário oculto aos olhos da modernidade, subitamente descoberto por exploradores destemidos, o que jazia dentro era nada menos que extraordinário. Um tesouro de restos humanos peculiares, envoltos no mistério das eras. Entre esses esqueletos antigos jazia um segredo surpreendente. Crânios adornados com protuberâncias ósseas, assemelhando-se a chifres, elegantemente posicionados cerca de 5 centímetros acima das sobrancelhas. Esses crânios, outrora pertencentes a homens aparentemente comuns, ostentavam uma misteriosa coroa de osso, evocando uma atmosfera estranha. Mas isso não é tudo. Esses remanescentes esqueléticos sussurravam histórias de gigantes, com mais de 2 metros de altura, postos para descansar por volta do ano de 1200 d.C. Tal revelação não era uma façanha ordinária. Foi necessário um consórcio de antiquários distinguidos para orquestrá-la. Entre eles destacava-se o Dr. G.P. Dono, um dignitário do estado da Pensilvânia, ao lado de A.B. Skinner, um explorador destemido vindo do Museu de Investigação Americano, e W.K. Moorhead, da Academia Phillips em Massachusetts. Curiosamente, essa não foi a primeira vez que tais enigmas surgiram na América do Norte. Ao longo do século XIX, crânios semelhantemente surpreendentes emergiram em vários locais, como Wellsville, Nova York, e um hamlet de mineração perto de El Paso, Texas. Historicamente, chifres simbolizavam poder, adornando figuras lendárias como Alexandre, o Grande, e até figuras bíblicas como Moisés. Provavelmente você já está familiarizado com as estátuas de Rapa Nui, as imensas cabeças que dominam a Ilha de Páscoa. Essas estátuas fazem parte de um mistério. Contudo, o rongorongo é outro enigma. Rongorongo consiste em listas de centenas de glifos, incluindo representações de figuras humanas, animais, plantas e formas geométricas, gravados em tábuas de madeira. Descobrimos essa forma de escrita na ilha por volta do século XIX. No entanto, suas origens podem ser rastreadas até 1722, talvez até antes. A descoberta do rongorongo é geralmente atribuída a Eugène Ayrault, um missionário leigo francês que relatou ter visto os glifos em 1864. Desde então, vários pesquisadores tentaram decifrar o script, com teorias variando de calendários lunares a registros genealógicos e narrativas da mitologia da ilha. Apesar desses esforços, o rongorongo permanece indecifrado, deixando-nos com mais perguntas do que respostas sobre as pessoas que o criaram. Diferente de qualquer coisa da cultura polinésia, essas inscrições sugerem uma forma de escrita ou proto-escrita que poderia desvendar os segredos do passado da Ilha de Páscoa. Um dos maiores desafios na decifração do rongorongo é a falta de um equivalente à Pedra de Roseta, um texto bilíngue ou trilíngue que poderia fornecer uma comparação direta entre o rongorongo e uma língua conhecida.
Além disso, o impacto catastrófico do contato europeu na população da Ilha de Páscoa levou à perda daqueles que poderiam ler os glifos, silenciando a tradição oral que poderia ter preservado seu significado. No final dos anos 1800, uma descoberta notável foi feita perto de Los Lunas, Novo México, um lugar envolto em mistério e história. A Montanha Escondida, a cerca de 56 quilômetros da agitada Albuquerque, guardava um segredo que confundiria e intrigaria os estudiosos por anos a vir. Foi aqui que uma imensa rocha conhecida como a Pedra Decálogo de Los Lunas se erguia silenciosa, mas poderosa, ostentando marcas que pareciam ecoar o antigo roteiro hebraico. Essas marcas, como uma versão condensada dos sagrados 10 mandamentos, foram gravadas na superfície da pedra, insinuando uma conexão com um passado distante. Em 1933, o professor Frank Hibben, um entusiasta ávido por relíquias antigas, deparou-se com esta rocha enigmática. Suas origens remontam aos anos 1800, quando um jovem caçador de tesouros a descobriu pela primeira vez. Apesar de céticos apontarem discrepâncias na pontuação das inscrições, o linguista Barry Fell defendeu sua autenticidade, observando que a pontuação estava alinhada com as normas antigas de escrita. No entanto, outros descartaram essas irregularidades como evidência de falsificação, enquanto alguns as viam como parte de um enigma misterioso à espera de ser desvendado. A importância da Pedra Decálogo de Los Lunas reside em seu potencial de reescrever a história. Alguns acreditam que ela sugere a chegada precoce de indivíduos de Israel à América, uma noção que desafia as narrativas convencionais de exploração e descoberta. Em 2011, a anomalia do Mar Báltico foi descoberta pela equipe Ocean X, um grupo de caçadores de tesouros suecos, enquanto procuravam por um antigo naufrágio. Em vez de encontrar um destroço histórico, eles encontraram essa característica bizarra no leito marinho. Este objeto estranho e massivo, repousando no fundo do oceano, está a cerca de 90 metros abaixo da superfície. Imagens iniciais de sonar revelaram um objeto de aproximadamente 60 metros de diâmetro, com bordas notavelmente retas e o que parecia ser formações circulares, levando a especulações desenfreadas sobre suas origens. Alguns sugeriram que poderia ser um local de queda de OVNI, um Stonehenge subaquático, um navio russo afundado ou até mesmo uma estrutura arquitetônica antiga. A equipe Ocean X relatou que essa estrutura anômala tinha características que se assemelhavam a escadarias, paredes retas e uma silhueta plana em forma de cogumelo, alimentando mais teorias sobre sua origem não natural. No entanto, nem todos estão convencidos de que a anomalia do Mar Báltico é um resquício de visitantes extraterrestres ou de uma civilização perdida. Alguns geólogos propõem que a anomalia do Mar Báltico não é bem uma anomalia, mas sim uma formação geológica natural. Por exemplo, alguns acreditam que poderia ser um depósito glacial deixado para trás pela Era do Gelo. Esta teoria é apoiada pelo fato de que glaciares são conhecidos por transportar grandes rochas e criar formações incomuns no leito do mar. Apesar das explicações mais científicas, a anomalia do Mar Báltico continua sendo uma fonte de fascinação e debate, e a falta de evidências concretas e a dificuldade de exploração submarina nesta região impediram uma conclusão definitiva sobre suas origens. No ano de 1898, no coração de Minnesota, um evento extraordinário aconteceu, pintando um quadro claro de intriga histórica. Imagine um simples agricultor chamado Olaf Oman, trabalhando arduamente em sua terra, removendo árvores e tocos teimosos. Em meio ao seu trabalho, algo notável chamou sua atenção. Uma pedra de tamanho considerável, aconchegada entre as raízes de uma pequena árvore. Mas essa não era uma pedra comum, ela continha um script misterioso, uma mensagem críptica aguardando decifração. Com altura comparável à de uma régua e largura semelhante à de uma tela de computador, a pedra não impressionava apenas pelo tamanho, mas também pelo peso, sua importância inicialmente escapando ao entendimento de Orman. Por 9 longos anos, a mensagem misteriosa permaneceu um enigma, até que Hjalmar R. Holland finalmente desvendou seus segredos. Gravada em sua superfície, estava a história de godos e noruegueses embarcando em uma ousada exploração de uma nova terra apelidada de Vinland. Esta revelação abalou os alicerces da história, sugerindo a possibilidade de que vikings possam ter atravessado o vasto Atlântico muito antes da célebre viagem de Colombo. No entanto, o ceticismo permaneceu na mente de alguns,
lançando dúvidas sobre a autenticidade da narrativa da Pedra Rúnica de Kensington. Em 2017, cientistas anunciaram uma das descobertas mais significativas em relação à paleontologia: a maior pegada de dinossauro. Esta descoberta inovadora ocorreu na região acidentada e remota de Kimberley, na Austrália Ocidental. A maior pegada media impressionantes 1,70 m de comprimento, o que significa que um humano médio poderia se deitar dentro dessas pegadas. As pegadas datam do final do período Cretáceo, cerca de 90 a 115 milhões de anos atrás, época em que os dinossauros vagavam pela Terra. A descoberta fez parte de um estudo mais amplo que mapeou milhares de pegadas ao longo de um trecho de 25 quilômetros de litoral, revelando um ecossistema diversificado de dinossauros que uma vez prosperou na área. As pegadas de saurópodes indicam a presença de alguns dos maiores animais terrestres que já viveram. Estes gigantes gentis, com seus longos pescoços e caudas, vagueavam em manadas, pastando nas altas copas das florestas antigas. Cleópatra VII foi a última governante ativa do reino ptolemaico do Egito, sendo uma das figuras mais renomadas da história egípcia antiga. No entanto, curiosamente, seu túmulo permanece não descoberto. Contudo, a descoberta de um túnel geométrico pode mudar isso. Recentemente, a arqueóloga Kathleen Martinez, da Universidade de Santo Domingo, na República Dominicana, e seus colegas desenterraram a estrutura a 13 metros abaixo do solo. Este túnel, com cerca de 2 metros de altura, acredita-se que possa esconder o local de descanso da última rainha do Egito Antigo. Esculpido com precisão e pensado para datar do período ptolemaico, exemplifica as habilidades avançadas de engenharia dos construtores egípcios antigos. No entanto, o propósito exato do túnel permanece um tópico de pesquisa contínua, e se ele esconde ou não o túmulo de Cleópatra e seu amante, permanece desconhecido. Uma maravilha arqueológica aninhada em Bingo, Suécia. Este sítio misterioso, conhecido como o Dique Rachado, tem intrigado acadêmicos e locais igualmente por séculos, com suas marcações misteriosas estendendo-se por cerca de 22 metros. A intriga em torno de Runo remonta ao século XII, quando o cronista dinamarquês Saxo Grammaticus o mencionou pela primeira vez, descrevendo-o como um penhasco adornado com letras peculiares, um enigma que persistiu desde então. Apesar dos esforços do rei dinamarquês Valdemar I, que enviou especialistas para decodificar as gravações, a passagem do tempo e os elementos ásperos as tornaram indecifráveis. Avançando para o século XIX, Runo encontrou-se no centro de um apaixonado debate acadêmico. Em 1833, a Real Academia Dinamarquesa de Ciências organizou uma expedição para investigar essas runas. Entre a equipe estava Fure Magnusson, um filólogo que, após lutas iniciais, afirmou ter decifrado o código, interpretando-o como uma antiga ode ao rei Hilden na Batalha de Bala. No entanto, sua interpretação provocou controvérsia e enfrentou ceticismo generalizado. Após a tentativa mal-sucedida de Magnusson, o cientista sueco John Jacob Berzelius embarcou em seu próprio estudo, propondo uma teoria radical que sugeriu que o que parecia ser runas eram, de fato, rachaduras naturais na rocha formadas por atividade vulcânica antiga. O que você acha dessas descobertas? Talvez eu tenha perdido outros achados arqueológicos significativos. Se for o caso, sinta-se à vontade para compartilhá-los nos comentários abaixo. Confira também nossos outros conteúdos interessantes que estão aparecendo na tela agora. Vejo você no próximo vídeo. Cuide-se todos!